Vou gravar aqui. Oi galerinha, tudo bem? Vou gravar esse vídeo aqui de anime para vocês. E bora lá, galerinha. Após a queda do Rei Daimon, um torneio é organizado para encontrar seu sucessor. Um trambolho gigantesco afirma odiar a humanidade e se inscreve para lutar. O Bombadão nasceu para ser o salvador da humanidade, o herói escolhido pelos deuses. Mas resolveu mandar tudo pro espaço e se prepara para se tornar o próximo Rei Daimon para alcançar seu objetivo misterioso. O torneio tá rolando porque um dos Reis Daimons foi derrotado por um herói humano e eles precisam de um substituto. Han conta para Vermilion sobre as novas medidas de segurança e o uso do contrato verde profundo feito pelo próprio Azúdora. Ele mostra para ela uma transmissão ao vivo dos participantes se enfrentando no Coliseu. Uma figura feia e forte chama a atenção de Vero enquanto ele limpa a arena com os outros competidores. Ela pergunta sobre ele para Han, que diz que é o herói humano Hel, que decidiu competir para se tornar o novo Rei Daimon. Vermilion quase perde a cabeça quando ouve isso. Ela pergunta como deixar um herói humano entrar com todas essas medidas de segurança, mas Han diz que ele passou pelas preliminares, que eram abertas a todas as raças. Vermilion fala que claro, isso vale para todos menos os humanos, que são inimigos mortais deles, mas Han não tem tanta certeza e tenta acalmar ela dizendo que não precisa se preocupar, já que Hel odeia todos os humanos e quer destruí-los. Ele mostra um vídeo dele afirmando isso. Vermilion fica ainda mais irritada e diz que ele obviamente está mentindo, mas Han lembra que, como todos os participantes, Hel assinou o contrato verde profundo, que o impede de causar danos fora do torneio. Ela ainda está desconfiada dos motivos dele e diz que ele deve estar tentando descobrir as forças deles derrotando seus guerreiros poderosos em batalha um contra um. Mesmo que ele vença, parece improvável que os cidadãos do Império aceitem um humano como novo Rei Daimon, mas isso não parece ser um problema, já que o bombado rapidamente se torna o favorito da galera, devido ao seu carisma de macho alfa insano que herdou do seu bisavô Gigachad. Vermilion ainda está nervosa e explode de raiva, dizendo que ele é uma ameaça e que ela deve eliminá-lo pessoalmente. Porém, Han diz que o contrato verde também protege os participantes de danos externos ao torneio e, mesmo que não fosse o caso, Helk é nível 99, então não tem como ninguém vencê-lo. Isso deixa Vermilion furiosa, que grita que todos estão condenados e detona o topo do castelo, revelando um céu estrelado. Ela avisa Han que ele vai enfrentar algo pior que uma demissão por esse erro. Ele conta para ela que tem um plano incrível para salvar todo mundo e sugere mudar a próxima competição para uma de empilhar cartas. Ele fala que vai garantir que o Helk receba cartas super lisinhas para ele perder de certeza e assim poderem desqualificá-lo tranquilamente. Vermilion pensa um segundo, mas topa seguir com o plano já que não tem muita opção. No dia seguinte, todos os participantes se juntam no Coliseu e se preparam. O juiz anuncia as regras e dá início à competição. Como esperado, o Helk tem dificuldade para empilhar as cartas, mas aí bate palma, entra num estado de super concentração e solta uma aura imensa que derruba todos os outros castelos de cartas. Aí ele empilha as suas cartas numa velocidade absurda e ganha a rodada com a maior pontuação. Vermilion pensa em acusá-lo de trapaça, mas antes que ela possa anunciar isso, os outros participantes interpretam demais as regras e dizem que a ideia dessa rodada sem graça deve ser testar suas capacidades estratégicas, já que as pilhas de cartas representam seus castelos demoníacos que devem proteger dos outros. Isso leva a uma batalha real total, com todos tentando empilhar suas cartas enquanto tentam derrubar as dos outros nas próximas rodadas. Vermilion e Han tentam vários jogos diferentes como xadrez demoníaco, escultura em madeira e até um concurso de culinária que a própria Vermilion julga, mas Helk supera todos eles com seus genes superiores e habilidades Sigma, deixando até a Vermilion fã da sua sobremesa de creme especial. Enquanto isso, Vermilion manda a sua agente chamada Ista numa missão secreta para investigar o reino humano e ver o que eles estão aprontando, para ela poder passar as infos usando sua habilidade especial que permite comunicar com a irmã gêmea apenas tomando café. Ela conta que o último Rei Daimon, Thor, foi derrotado pelo irmão do Helk, que também é um herói. A gente viu Helk fazendo amizade com dois dos principais participantes do torneio, Ken Rose e Hyura, e ele mostra uma foto dele e do irmão mais novo. Além disso, ela percebe algo estranho enquanto viajava pelo reino humano. As 3 cidades que visitou estavam vazias. Parecia que as pessoas tinham acabado de sair, mas o lugar estava deserto. Nesse momento, Han irrompe na sala e anuncia que tem mais notícias. Outro Rei Daimon, Urun, foi atacado por um exército de soldados voadores que parecem humanos. O Rei Daimon conseguiu segurar eles até os cidadãos evacuarem, mas acabou sacrificando sua vida. Isso deixa Vermilion pistola e preocupada, pensando que eles podem atacar a capital em seguida e imaginando que meios sinistros os humanos usaram dessa vez para conseguir tal poder. Depois disso, ela manda um dos seus espiões investigar o castelo de Urun para conseguir mais informações sobre os inimigos. Enquanto isso, Han sugere outra opção para a próxima rodada do torneio de seleção do Rei Daimon, que acaba sendo uma corrida de cavalos num percurso de obstáculos cheio de armadilhas mortais. Para piorar pro Hel, ele manipula a loteria da seleção dos cavalos e faz
faz o Helco montar num cachorrinho em vez de um cavalo, para garantir que ele perca dessa vez. Vermilion fica preocupada que o povo perceba essa injustiça com o Helco. São tão ingênuos quanto quem pensa que ganhou um sorteio na internet sem nunca ter participado. A corrida começa com tudo e todos disparam na frente do Helco, enquanto seu cachorro mal consegue respirar e se manter vivo sob o peso heróico dele. A locutora decide mudar o foco para os outros competidores, já que o Helco nem consegue sair do coliseu montado num simples cachorro. As armadilhas mortais da corrida são difíceis para muitos Daimons, mas ainda assim alguns conseguem passar pela maioria delas e parece que vão realmente ganhar, incluindo Kinrose e Hyura. De repente, ouvimos um estrondo e vemos o Helco disparando, ultrapassando todos os competidores e alcançando seus amigos da linha de frente, correndo por conta própria. No meio do caminho, ele decide pegar o cachorro e começa a correr a toda velocidade. Vermilion grita que isso é trapaça, já que é uma corrida de cavalos, mas Han explica que não há regras contra correr com as próprias pernas, por mais louco que pareça. Sendo o favorito da galera, Helco consegue ficar entre os 4 primeiros de qualquer maneira. Vermilion avisa ao Han que ela vai transformar o Helco em um purê de batata se ele vencer, então ele decide explodir a última ponte com explosivos enquanto tenta pegar o Helco junto. Infelizmente, seus funcionários são mais burros que haters de anime e detonam a ponte muito antes de alguém conseguir atravessar, menos ainda o Helco. À medida que a corrida se aproxima do fim, vemos Kinrose se gabando de sua velocidade e adaptando a estratégia do Helco, pulando do cavalo e começando a correr também. Hyura se contenta com o 3º lugar, enquanto o Helco ultrapassa ela e vence Kinrose por 1 milésimo de segundo, garantindo o 1º lugar. Com isso, chegamos aos nossos últimos 4 candidatos ao cargo de novo Rei Daimon, e Vermilion decide botar fogo em tudo de raiva. Mas justo antes dela conseguir, Stentre diz que tem notícias do espião que foi investigar o castelo de Urum. Ela conta que parece ter cerca de 100 cavaleiros de 3 asas estacionados no castelo, com um deles atuando como comandante. Vermilion diz que o Rei Daimon anterior deve ter reduzido bastante o número deles antes de cair, e fica pensando no que fazer sobre essa situação ferrada. Nesse momento, o outro rei celestial, Azudra, entra todo estiloso e diz que tem uma ideia que vai resolver todos os problemas dela. Ela pensava que ele estava muito machucado para andar, o que era o motivo dela estar substituindo, mas ela se vira e só o vê à beira da morte, todo enfaixado e ferido. Então, ela diz para ele ir descansar. Ele insiste que ela precisa ouvir o plano dele. Ele sugere que a final do torneio seja uma competição para retomar o castelo de Urum, e quem finalizar o comandante dos Cavaleiros de Asas será coroado o próximo Rei Daimon. Vermilion fica preocupada que, se o Helco realmente for um inimigo como ela suspeita, eles vão estar numa roubada, cercados pelos Cavaleiros de Asas e por ele. Mas Azudra diz que vai criar anéis verdes que vão reforçar o contrato verde profundo até fora da capital. Assim eles podem ficar tranquilos com o Helco. Vermilion fala que vai acompanhar os competidores por precaução e com isso, Azudra cria os anéis em 5 dias. Também conhecemos o 4º competidor, que é um Daimon careca e louco por doce chamado Dorsh. Depois disso, todos partem para o Castelo Urum, e a gente vê Ista perambulando pelo reino humano, se perguntando sobre a falta de toxinas no ambiente. Acontece que o Império Demoníaco é quase todo coberto por uma toxina que corrompe as plantas e animais locais, transformando-os em monstros que atacam humanos frequentemente. Até um Daimon não aguenta a toxina sem se corromper. Por isso todas as suas cidades têm uma barreira mágica forte que mantém as toxinas fora. Voltando ao nosso Giga Chad aspirante, vemos os competidores enfrentando uma frota de monstros no caminho. Todos lutam com suas armas enquanto Dorsh diz que vai usar sua habilidade especial tipo 2, que cria uma barreira imensamente forte ao redor deles. A condição para ativar essa habilidade acaba sendo a necessidade de comer um feijão, que Dorsh devora e começa a se carregar. Mas quando Vermilion pergunta quanto tempo vai demorar para erguer a barreira, ele diz que pelo menos 20 minutos, fazendo ela subir pelas paredes com sua resposta tremendamente decepcionante, e ela acaba queimando todos os monstros. Eles então chegam ao 2º ponto de controle, que é uma casa de descanso com uma barreira ao redor. Lá, Vermilion pensa na batalha anterior e nota como Helco é imune às toxinas. Enquanto isso, Hyura consegue descobrir a verdadeira identidade da Ruivinha e revela para Kinrose, mas Vermilion pede que eles guardem segredo enquanto ela trabalha no seu plano para ficar de olho no Helco sem deixar ele saber quem ela realmente é. Depois disso, todos partem para o destino final através de um túnel que leva a um posto de controle perto do castelo. No caminho, eles encontram vários monstros, e Kinrose, que é rápido nos pés mas inútil sem armas, faz uma breve introdução de cada um deles. Eles limpam o caminho e seguem direto para o castelo, mas acabam encontrando uma forma de vida do novo mundo. Esses seres são monstros super fortes que aparecem às vezes em lugares com altos níveis de toxinas. Helco parece saber exatamente o que é um monstro e diz que vai lidar com ele sozinho. Ele caminha em direção ao monstro e todos esperam que ele use a espada que carrega no quadril. Mesmo sendo brutamontes que é, ele derrota o monstro com um chute só e depois saca sua espada curta para fazer pose de vitória, deixando todo mundo chocado com sua força. Com isso, eles seguem sua jornada em direção ao castelo. Quando finalmente saem do túnel, são recebidos por Cook, o espião da Vermilion, que estava escondido atrás de um disfarce de parede todo esse tempo. Ele revela que é uma passagem secreta que leva direto para dentro do castelo e que precisa de uma frase especial para ser aberta. Mas infelizmente as palavras mágicas não são abre-te sésamo. O espião se manda e todos entram no castelo.
castelo. Antes de entrar, vemos Hyura decidida a se tornar o próximo Rei Daimon e eliminar o comandante dos Cavaleiros de Asas. Enquanto Vermilion reflete sobre sua conversa com Azúdora sobre os ferimentos dele, ele tinha contado que foi ele quem avisou o Helk sobre o torneio, justo no dia em que terminou de preparar o contrato Verde Profundo. Depois de terminar seu trabalho, ele tinha um tempo livre, então foi ao Castelo Thor, e foi lá que ele encontrou o Helk. Sabendo que o Helk era problema, tentou pegá-lo com suas armadilhas, mas todas falharam. Vermilion pensa que foi nesse momento que o Helk venceu o Azúdora e por isso ele se machucou, mas na verdade, ele foi descuidado e caiu em uma de suas próprias armadilhas. Quando abriu os olhos, estava numa cama, todo enfaixado, pois o Helk o havia salvado e foi aí que contou sobre o torneio. Vermilion olha para seu jeito esperto e estúpido e se pergunta como ele se tornou um rei celestial. Ele confessa que se o Helk quisesse, poderia tê-lo enviado direto para o outro mundo, mas escolheu não fazer e até o ajudou, o que o fez confiar nele como um amigo da espécie demoníaca. Com isso, eles entram no castelo e dão de cara com o comandante inimigo, que está acompanhado por mais 6 cavaleiros de asas. Imediatamente, Hyura avança em direção ao comandante, enquanto Kenrose e os outros lidam com os numerosos cavaleiros de asas. Helk caminha lentamente em direção a eles também, enquanto Vermilion se pergunta se ele realmente lutaria contra os cavaleiros ou não. Nesse momento, o comandante dos cavaleiros de asas avança e corta um dos braços de Hyura com sua espada, preparando-se para decapitá-la também. Mas justo então, Helk chama pelo nome dele, Ero, e o faz parar. O comandante se vira e tira o capacete, revelando um jovem frágil de cabelos brancos, muito parecido com o Helk. Eles falam sobre o despertar e descobre-se que os humanos evoluíram para sua verdadeira forma por meios misteriosos e despertaram como heróis. Eles ficam mais fortes a cada batalha e planejam avançar ainda mais no Império Demoníaco para conquistá-lo. Com isso, um bando de cavaleiros alados entra e os cerca, e um deles tenta atacar Vermilion sorrateiramente, mas ela simplesmente queima ele até virar churrasco e diz que se esse é o nível de força deles, então não vão ter problemas em lidar com eles. Ouvindo isso, Vermilion começa a suar e pensa que já se passaram mais de 255 anos desde que o último herói nasceu e agora existem 2 heróis, o que é uma anomalia absurda. Como é possível que todos os humanos tenham despertado como heróis? Ero diz que isso é o começo da Era da Paz para os humanos. Então os cavaleiros cercam os daimons. Mas justo então, Hyura se levanta, entra em ação de forma decisiva e arranca uma das asas de Ero. Ele recua e diz que tinha certeza que havia cortado o braço dela, mas ela diz que todo mundo sabe que braços crescem de volta em poucos minutos. Ouvindo isso, todos, inclusive os daimons, se olham e se perguntam se ela é louca ou se eles são burros. Para poupar nossos neurônios, Vermilion intervém e explica que Hyura é da tribo Aul, que possui a habilidade de regeneração extrema. Ela então entra em combate com ele e consegue cortar a outra asa dele também, o que diminui seus poderes heróicos. Com o comandante abatido, Vermilion decide acabar com os outros cavaleiros e usa seu jutsu de invocação de espíritos de múltiplo fogo, abatendo todos eles como mariposas estúpidas. Hyura decide acabar com o comandante e reivindicar sua posição como a nova rainha Daimon, mas Help bloqueia seu ataque, fazendo todos pensarem que ele está do lado dos humanos afinal. Ele diz a ela que finalizar os cavaleiros é uma má ideia, mas antes que possa explicar melhor, Ero é brutalmente atacado por outro cavaleiro de asas, e todos ficam confusos. Mas justo então o chão se rompe e todos caem no porão subterrâneo do castelo. Lá, eles encontram um cristal especial que normalmente é usado para sustentar a barreira que protege a cidade das toxinas, mas parece haver um portal em cima dele com as espadas dos cavaleiros ao redor. Vermilion explica que os humanos planejavam colher a energia do cristal para criar um portal de teletransporte e fazer um portal ligando-os ao Império Daimon, mas agora que o feitiço falhou, o portal começa a sugar tudo ao seu redor com uma força incrível. Dors finalmente consegue redirecionar sua barreira e protege todos eles, mas então, a força do portal começa a destruir até o que sobrou. Vermilion diz que vai destruir o cristal, e isso deve fechar o portal também, mas vai colocar a vida dela em risco. Ela decide ir assim mesmo e sai da barreira, mas bem na hora que ela iria lançar o feitiço, um pedaço de madeira voa e acerta a cabeça dela, deixando-a desmaiada. Com isso, ela perde a força e é puxada em direção ao portal, mas, segundos antes de ser sugada, ela recobra a consciência e consegue explodir o cristal em 1000 pedaços. Só que isso não faz o portal desaparecer de imediato, e ela acaba sendo sugada de qualquer forma. Mas antes que aconteça, Helk pula para salvar ela. Só que, como ele é meio cabeça de vento, esquece de se amarrar em algo e acaba sendo sugado junto. Do outro lado do portal, Vermilion acorda no reino humano. Ela se encontra na praia, usando a capa velha do Helk como travesseiro, mas percebe que até que tem um cheiro bom. Ela olha em volta e fica se perguntando o que seria aquele imenso deserto de água, e logo percebe que deve ser o oceano que ela só tinha visto nos livros, e fica se perguntando onde... Opa! É isso aqui? Você sabe? Não sei. Dá pra perguntar. A matadora que eu amo. A matadora que eu amo é.
mas isso daí pode ir na casa dela. Não. Foi pra ela. Vai ser que esse. Vai ser que esse. Eu faz outra parte. Nome do anime, cadê? Anime top. Diabos, ela foi parar. Voltando um pouco no tempo, antes de Vermilion partir, a gente vê ela discutindo com Azudra, que não quer que ela corte o cabelo. Ele diz que, se ela fizer isso, só por cima do corpo dele. Então ela fala, beleza, queima ele até virar torresmo e segue com o corte de cabelo. De volta à nossa rainha celestial toda poderosa, ela fica de boa pelo lugar, pensando se foi teleportada para uma ponta do continente. Ela então admira a beleza do local, onde não tem poluição alguma. De repente, ela ouve o som de um cara Sigma fazendo coisas de Sigma. Ela segue o som e acaba encontrando ajuda para construir uma casa. Então, ela ouve um barulho vindo dos arbustos atrás dela e encontra uma criatura que parece um pássaro falante. Ela manda ele ficar quieto, mas então nota o Helk sentado atrás dela, o que quase a faz ter um treco. Ele diz que eles estão numa ilha longe do continente principal e que construiu a casa para protegê-los da chuva. Logo em seguida começa a chover, e ele decide carregar Vermilion para dentro da casa como se fosse um tronco, enquanto ela se recusa a entrar. Logo a chuva para e eles saem com o passarinho. Enquanto isso, a Azudra pega o mapa do continente e usa uma boneca mágica feita com o cabelo de Vermilion para encontrar a localização exata dela. Ele lança o feitiço e a boneca começa a se mexer, mas, para surpresa de todos, aponta para um lugar fora do mapa. A Azudra fica preocupado com sua Vermilion-chan, já que ele é um solitário, e começa a pensar no que fazer para trazê-la de volta. Do outro lado do mapa, Asta conta para Ista sobre a situação enquanto ela observa a sede principal dos humanos no topo de uma colina. De volta à ilha, Vermilion decide pescar enquanto pensa na sua situação. A Vermilion acabou perdendo o peixe que tinha fisgado, e para não deixar ela na bad, o Helk mergulha e aparece com um bicho marinho bizarro, tipo um cabrito marinho, e fala que ela pescou um peixão. Vermilion olha para aquilo e diz que nem é peixe, muito menos o que ela tinha pescado, e pergunta onde diabos ele achou aquilo. Helk responde que estava dando rolê no fundo do mar. Na manhã seguinte, Vermilion acorda com um cara rosa e gordinho trazendo um café da manhã meio comido, tipo meu pedido do iFood. Ela pergunta por que ele tá ajudando, e ele diz que é para retribuir o favor do Gigachad que viaja com ela. Vermilion então pede para ele levar ela até a vila dele e fica se perguntando por que todo mundo é tão receptivo com eles, sendo estranhos. Mas acaba que só o passarinho e o motorista de iFood são os únicos tontos da vila, e os outros são mais desconfiados. Lá, ela encontra o passarinho que fala que ela tá cheirando a velha e conta que o Helk tá ocupado construindo um navio. Ouvindo isso, Vermilion pensa que Helk deve ter achado o caminho de volta pro continente e corre para encontrar ele. Ela o encontra cortando madeira com um machado, mas o machado quebra primeiro. Ele então continua cortando a madeira com as mãos, tipo Bruce Lee se estivesse bombado. Ela pergunta sobre isso, mas ele diz que pensou que eles resolveriam isso depois, então construiu o barco primeiro. Ele então cria uma jangada improvisada com os troncos enormes, fazendo Vermilion questionar as habilidades dele como construtor de navios. Ela também dá uma olhada em algumas runas e se pergunta por que elas lhe parecem familiares. Mas então o chefe da vila se aproxima usando um capuz escuro e diz que quer que eles voltem com ele à vila para uma discussão importante. O chefe os leva para a floresta e logo eles se veem cercados por um monte de figuras encapuzadas. Vermilion pensa que eles estão sendo emboscados, mas na verdade são os moradores da vila de antes que estavam todos lá para surpreender ela e o Helk com uma festa de boas-vindas calorosa. Na festa, Vermilion conversa com o chefe e descobre que uma bruxa poderosa vive na ilha, no topo de uma montanha. Ela tem seu lugar cercado por uma grande barreira porque não gosta que perturbem seus experimentos, mas ela os visita de vez em quando. Ele diz que ela pode saber o caminho para o continente e que eles deveriam tirar uns dias de folga, pois a bruxa viria à vila em breve. Com isso, Vermilion relaxa nos próximos 2 dias com os moradores e o Helk, e tem uma conversa de coração para coração com ele, que diz que esperava ser rejeitado pelos Daimons. Eles eram super acolhedores, e ele tá muito grato por isso. Ela fala pra ele que em todas as raças tem gente de todo tipo, e ele só deu sorte de encontrar os bons. Ele concorda, mas diz que ainda assim é grato, porque viver sozinho é realmente doloroso. Ele também conta que o cara lá de antes, o Ero, era na verdade um antigo companheiro de armas dele. Eles faziam tudo juntos, mas aí começou essa parada toda de despertar, e os humanos viraram marionetes do rei humano. Agora eles são tipo uma praga no planeta, e ele tem que se livrar deles como o único humano verdadeiro que sobrou. Lá no Império Demoníaco, Yuri e os outros estão se virando para segurar as pontas contra os Cavaleiros Alados que tentam retomar o Castelo Urum. Eles são atacados por um novo grupo de Cavaleiros Alados, mas Ista e a Foca chegam na hora para resgatar eles. Eles levam os Cavaleiros para uma clareira com umas árvores murchas e encontram o Azudra, que tá usando uma mágica
máscara ridícula para esconder o rosto feio. Acontece que o Azudor é tipo o Hashirama desse mundo, porque ele usa seu jutsu de madeira para controlar as árvores ao redor e subjugar todos os cavaleiros alados. Eles acham que ele é o chefão dos daimons, mas ele revela que é só um dos 4 reis celestiais, e que tem muita gente no Império que é muito mais forte e tá mais alto na cadeia alimentar. Ele oferece a eles a opção de se renderem, mas eles recusam, e antes de serem finalizados eles revelam que não tem morte para eles, porque eles vão ser ressuscitados imediatamente, e a cada batalha eles ficam mais fortes e sobem de nível. O objetivo deles é ficar cada vez mais fortes até serem verdadeiramente invencíveis, e aí vão dominar o mundo inteiro. Com isso, todos os corpos deles se transformam em luzes mágicas e desaparecem no ar. Por outro lado, Asta confirma que todos os humanos foram revividos aos pés do rei humano e parece que foram convocados usando magia. Azudora chama uma reunião ali mesmo para avaliar a situação e manda o anunciante Han mostrar o gráfico da distribuição militar deles. Descobrimos que o Império Demoníaco tem a maior parte das suas forças no norte, onde o nível de ameaça é rank S. Depois disso, o sul e o oeste estão no rank C, enquanto os humanos no oeste normalmente têm o rank mais baixo, já que são a raça mais fraca. Porém, isso é quando eles não têm um herói entre eles. Mas se todos os heróis despertaram como cavaleiros alados, então o nível de ameaça deles pode ser até o rank SS. Ele então confirma com o herói que o nível médio dos cavaleiros está por volta de 30, enquanto um comandante pode ser nível 35. Ele explica que o poder de ressurreição deles deve vir de um feitiço forte, tipo o contrato verde profundo dele. Dessa vez a escala é muito maior e o poder também. Aí, ele manda todo mundo reforçar as defesas e tentar capturar os humanos ao invés de matá-los, para evitar que eles fiquem mais fortes. Além disso, ele pede para tentarem mandar uma equipe de resgate para encontrar e trazer a Vermilion de volta, mas tá difícil porque nem sabem por onde ela anda. Descobrimos também que a Ryura é amiga da Ista e foi ela quem treinou o Ista. Enquanto todo mundo tá ocupado se preparando para a guerra contra os humanos, o Azudora desce ao porão do castelo com o Han e fala que vai tentar criar um mini portal usando seus poderes. Fazendo isso ali, talvez consigam enviar algumas coisas para o mesmo lugar onde a Vermilion e o Helk estão. Ele prepara uma carta e alguns itens, conta para Vermilion sobre a direção do Império Demoníaco e usa cada gota de seu poder mágico para criar o mini portal. Eles conseguem enviar os itens, mas isso consome o Azudora completamente. Infelizmente para ele, o passarinho encontra o dispositivo de localização que parece um pedaço de madeira inútil e a carta para Vermilion, e com a cabeça de vento que tem, joga tudo no fogo que a Vermilion tá usando para cozinhar a refeição do dia. No dia seguinte, Vermilion tá no topo de uma colina comendo uma maçã, vendo o Helk brincar com o passarinho e o Rock bate. Aí, o motorista do iFood com fome chega nela e fala que a grande bruxa estava na vila. Ouvindo isso, Vermilion e Helk correm para casa do chefe da vila, mas chegam tarde demais. Acontece que o motorista do iFood dormiu no caminho e esqueceu de contar sobre a bruxa antes. Por sorte, o chefe já tinha falado com a bruxa e ela concordou em ajudar e baixou sua barreira por um dia. Ouvindo isso, Vermilion e Helk sobem a montanha com o passarinho guiando. Eles finalmente encontram a grande bruxa, que é muito parecida com a Vermilion. Ela se revela uma Daimon muito poderosa e diz a eles a direção do continente de onde vieram, sugerindo que há outros continentes no planeta que a Vermilion e o povo do continente desconhecem. Ela também fala que eles precisarão de um monstro marinho chamado Cruz para ajudá-los a atravessar a névoa espessa no oceano, dizendo que é super raro de achar, já que eles andam pelo fundo do mar, e mostra uma foto da criatura. Acontece que é aquele bicho cabrito marinho que o Helk tinha pescado antes. Ouvindo isso, Helk pula no oceano e acaba pescando 3 deles. A bruxa diz que eles também precisarão de um barco decente e dá a eles um motor mágico que ajudará a mover o barco. Ela também adverte a Vermilion sobre uma escuridão oculta dentro do Helk e diz para ela ficar de olho nele. Depois disso, o Helk e os moradores passam os próximos dias construindo o barco e, finalmente, chega a hora deles partirem. Eles agradecem a todos e dizem seus adeuses, e finalmente partem para o continente. Quando já estão longe da ilha, o passarinho, cujo nome verdadeiro é Pei, sai de um barril e revela que também vai com eles. Ele também tem uma carta da bruxa presa nele, que diz para Vermilion relaxar e pegar leve. Vermilion diz que não tem como levar esse passarinho frágil de volta e decide virar o barco. Justo quando eles são atacados por um polvo gigante, Vermilion dá um gás neles para fugirem do local usando o motor mágico. Depois, eles passam os próximos dias navegando pelo oceano e usam o Crosstag para atravessar as ruínas e nevoadas. Uma noite, eles caem num redemoinho e Vermilion tenta tirar eles de lá, mas são atacados pelo mesmo monstro Crane e a situação fica tensa. Helk decide enfrentar o monstro sozinho e manda Vermilion se concentrar em tirar o barco do redemoinho. Ele pula no Crane e começa a socá-lo, mas descobre que o monstro marinho é imune a ataques físicos por causa da sua pele emborrachada. O bicho enrola os tentáculos no Helk e o espreme como um tubo de ketchup, levando ele pro fundo do oceano numa viagem só de ida pro além. Vermilion fica preocupada com o herói humano, mas foca em tirar o barco dali e acaba chegando à costa do continente. Ela fica preocupada e surpresa ao encontrar o Helk na praia esperando por ela com o
letreiro de objetivo nas mãos. Ela pergunta como ele conseguiu chegar lá antes dela. E ele diz que depois de derrotar o monstro, simplesmente nadou e, quando viu, já estava na praia. Vermilion decide não pensar muito nisso e fala para eles continuarem a jornada. Mas o plano é rapidamente interrompido quando eles são emboscados por alguns monstros que se revelam ser os sofredores do antigo reino de Aol, que caiu para um grupo de 50 pessoas da tribo Tman. Desde então, o rei Tman colocou todos eles sob uma maldição que os faz parecer monstros feios e também os impede de desobedecê-lo. Eles capturam novas pessoas por ordens do rei Tman para aumentar suas forças. Hack e Vermilion se juntam a eles por diversão e risadas e depois acabam derrotando o rei Toan com uns tapas estilo pai asiático desapontado. Eles recebem uma grana como recompensa das pessoas salvas do reino e seguem em direção aos próximos grandes reinos na esperança de encontrar um mapa para o Império Demoníaco. Infelizmente, eles descobrem que ambos os reinos entraram numa guerra idiota e se destruíram completamente. O comerciante no caminho deles diz para tentarem a sorte consegue encontrar um mapa para o continente demoníaco. Mas olha só, custa mais de 50 mil lin e depois de converter toda a grana que eles tinham, só dá uns 25 mil lin. Eles procuram outras maneiras de levantar uma grana e acabam entrando numa competição de culinária gigantesca, que parece uma versão barata do MasterChef, com direito a juízes chineses e tudo. Depois de uma confusão daquelas, eles usam a grana para comprar o mapa, que no fim só tem uma manchinha de tinta representando o Império. Mesmo assim, isso dá a eles uma direção para seguir, então ignoram o fato de terem sido enganados e seguem em frente. Eles se dirigem ao próximo reino no caminho, mas um cantor local avisa para não irem, dizendo que um guerreiro das trevas mora nas ruínas do próximo reino. Mas como são os gigachats, nosso grupo vai em frente. Resumindo, o guerreiro das trevas é o irmão mais velho da cantora. Depois de ser corrompido pela magia negra, sua alma não conseguia partir. Helk e o cara lutam por horas, já que o guerreiro é invencível. Mas isso deixa o Helk enlouquecido quando vê o guerreiro apontar a espada para os amigos dele. Eles soltam uma sequência louca de socos e combos, derrotando o guerreiro numa pilha de tristeza negra. Vendo isso, Vermilion lembra do que a grande bruxa disse sobre a escuridão dentro do Helk e como ele mencionou ser afetado pela solidão. Ela traz ele de volta à realidade gritando seu nome, tipo a Sakura grita pelo Naruto. O guerreiro também para de lutar quando ouve o passarinho cantar a mesma música que sua irmã mais nova usava. Isso faz o guerreiro voltar a si, e ele dá a Helk sua espada amaldiçoada como presente, que tem a habilidade de se reconstruir depois de danificada. Do outro lado do mapa, humanos tentam retomar o castelo. Mas Clays não consegue fazer isso. Ela então pede para ele apenas sorrir para ela, já que é a coisa mais preciosa que ela já viu. Isso faz Clays chorar e, engolindo sua tristeza, ele sorri para ela. Depois disso, ele volta à capital decidido a derrotar o rei Maikaros para reverter a transformação. Bora ver o final, galerinha. Qual é o fim? Gente, deixa o like, inscreve no canal pra gente fazer mais vídeo.